Para adorar a Deus, eu preciso de ir a um prédio, a um templo, a uma casa de oração. Eu preciso de um pastor. O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que nós não precisamos de nenhum intermediário para nós adorarmos a Deus. Aqui em Mateus capítulo 27, vou ler aqui um texto de Mateus capítulo 27, o versículo 50 e 51, diz assim: E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Quando Jesus deu o brado lá na cruz, quando ele deu o seu último suspiro, então a palavra diz que o véu do santuário, lá em Jerusalém, se abriu, se rasgou de alto a baixo. Aquela cortina que havia, que impedia de que os adoradores entrassem no Santo dos Santos, onde só entrava o sumo sacerdote uma vez no ano, ele foi rasgado. Isso nos dando a compreender, nos ensinando que agora o acesso a Deus é livre. A qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar, nós podemos adorar a Deus. Agora, existe uma questão que nós precisamos atentar para isto. Não basta ser só um adorador. Jesus fala que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Está aqui em João capítulo 4, e o versículo 26, 23, vamos ver o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, Jesus fala aqui do verdadeiro adorador. Não basta nós sermos um adorador. A Bíblia fala de várias pessoas que adoraram a Deus, mas eles não continuaram sendo adoradores. Tá certo? Então, o que realmente vale a pena é nós sermos verdadeiros adoradores. E aqui Jesus mostra dois aspectos do verdadeiro adorador. Jesus diz que o verdadeiro adorador é aquele que o Pai procura, O Pai procura os verdadeiros adoradores, porque eles adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, o primeiro aspecto é adorar a Deus em espírito. Não basta só adorar a Deus, nós temos que adorá-lo em espírito. O que é adorar a Deus em espírito? A palavra espírito aqui está com E maiúsculo, nos fala aqui do sobrenatural, do invisível, daquilo que a gente não pode tocar. Deus não precisa de nós vê-lo, não precisa de nós termos uma imagem dele, não precisa da gente tocar nele para que a gente adore a ele. Nós temos que adorá-lo pela fé. Então, adorar a Deus em espírito é isso, adorá-lo pela fé, em qualquer lugar onde nós estivermos, a qualquer hora, em qualquer circunstância, nós devemos adorar, nem que a gente não sinta nem um arrepiãozinho. Mas nós temos que adorá-lo, Adorá-lo pela fé, adorar a Deus em espírito. O segundo aspecto aqui do verdadeiro adorador, Jesus diz que são os que adoram o Pai em verdade. Então tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em verdade? Em verdade, adorar a Deus é de acordo com o que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina a respeito de Deus. Não basta eu somente adorar, ou adorar da forma que eu penso que devo adorar. Eu tenho que adorar a Deus como a Bíblia me ensina. Em João capítulo 20, capítulo 17, o versículo 17, Jesus diz que a palavra dele é a verdade. Então, adorar a Deus em verdade é adorá-lo pela palavra, segundo a palavra de Deus. Então, o que é que a palavra de Deus nos exorta com relação a congregar, que as pessoas têm muito essa questão. Eu tenho que ir para uma igreja para adorar a Deus? Eu tenho que ir a um templo, a um santuário para adorar a Deus? Para sermos verdadeiros adoradores? Sim, segundo a Bíblia. Hebreus capítulo 10 e o versículo 25 nos diz assim: E não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que
vai se aproximando aquele dia. Que dia? O dia da vinda do Senhor. Então, quanto mais se aproximar a vinda do Senhor, mais nós temos que procurar estarmos unidos, congregando, exortando uns aos outros, edificando uns aos outros, para nós estarmos preparados para a vinda do Senhor. Precisa de ir à reunião, precisa de ir ao templo, precisa de congregar? Sim, segundo a Bíblia, sim. Para adorar a Deus em espírito e em verdade, nós temos que congregar. Precisa ter um pastor? Sim, né? A Bíblia, em Efésios capítulo 4, os versículos 11 e 12, nos diz assim, né? Diz assim, e Ele mesmo, ou seja, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Meus irmãos, então é muito claro, né? Não queira ser somente um adorador, né? Porque até os pássaros adoram, tá certo? Até os animais podem adorar a Deus. Existem muitos exemplos na Bíblia. Em Mateus capítulo 27, no versículo 57, diz que quando Jesus deu o último suspiro lá na cruz, diz que houve um terremoto, né, enorme, houve trevas, e o centurião, ele, juntamente com os soldados que estavam com ele, eles clamaram e disseram: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Mas eles 101 homens, né? Uma centúria, né? O centurião ele estava cuidando de uma centúria, ou seja, 100 homens, mais 100 soldados, mais o seu comandante. Eles adoraram a Deus, dizendo: ele realmente é o Filho de Deus. Eles estavam ali pastorando o corpo de Jesus para que ninguém levasse. Mas eles não eram adoradores. Então o que importa é nós sermos verdadeiros adoradores, né? Como Jesus disse, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus te abençoe. Vá para a igreja, procure um lugar de adoração e vá servir ao Senhor com alegria, ajudando a fazer a obra do Senhor.